Então, pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar o gameplay do Ronin. Tá? Esse vídeo é só temporariamente enquanto está rodando o financiamento coletivo. Para quem não sabe, Ronin é um RPG solo que está em financiamento coletivo no Catarse, catarse.me/Ronin. Vai lá e ajuda. A gente está agora, nesse exato momento onde eu estou gravando o vídeo, está em 71%. Então logo logo a gente já está batendo. Então aproveite agora. Mas vamos lá, vamos explicar o gameplay. Eu cheguei a fazer uma live esses dias pelo Facebook, mas não ficou muito bom a qualidade do vídeo. Então eu estou fazendo agora essa aqui. Eu vou basicamente falar exatamente o que eu falei lá naquela outra. É importante entender que todo o material aqui é só temporário, não é a diagramação final do livro. Essa aqui não é a ficha final como vai ficar mais bonita que isso. Esse aqui é só para playtest e demonstração. Para quem não sabe, isso aqui é um RPG solo. No Facebook temos um grupo chamado Solo RPG, do grande Tarcísio Lucas. E quem não conhece, participa desse grupo, é muito legal, vale muito a pena conhecer outros RPG solos e outras técnicas. Com o Ronin eu desenvolvi uma técnica que é baseada tanto em livro-jogo, tanto com o OSR, como também com RPG de mesa e emulador de mestre de RPG solo. Então ele tem um pouco disso tudo e eu criei uma dinâmica única para esse jogo. E vamos mostrar aqui então, eu vou fazer um gameplay um pouco diferente. Eu vou fazer o personagem, eu vou mostrar algumas rolagens para entender o conceito geral, não vou jogar o jogo todo, para tentar ser o mais breve possível. Então vamos lá. Bom, no Ronin nós utilizamos 2 dados. É o mais comum, é usar os 2 dados. Na verdade, todo jogo tu usa 2 dados. Um claro, um escuro, certo? Eles representam o Yin e Yang, certo? Então as duas partes que se complementam. Então tu sempre vai jogar eles e os dados, um vai complementar o outro. Essa é a ideia do jogo, de todo o jogo, né? Então tu sempre vai rolar 2 dados. Tu rola em muitas tabelas, então às vezes tu vai rolar em algumas tabelas que tu só precisa rolar um dado, né? Então acontece isso também, mas o jogo, as mecânicas de interações, que eu vou explicar mais adiante, utiliza os 2 dados de uma maneira de um jeito diferente de apenas consultar tabelas. Bom, para criar um personagem, inicialmente a gente rola em tabelas, né? E uma das principais características do Ronin é que a história tu vai costurando. Tu vai costurando a história a partir de elementos que tu vai trazendo. Tu pode construir teu personagem sem rolar os dados, mas eu acho que é uma coisa bem legal, porque de qualquer forma tu vai sentir que tu vai estar criando o teu personagem. Então vamos lá, vamos criar o primeiro personagem. A primeira coisa, eu vou rolar totalmente aleatório. Então vamos ver qual é o sexo desse nosso personagem. Certo? Ímpar, ele é uma mulher, certo? Então vai ser uma mulher. Bom, e aí agora a gente rola o nome. Sim, a gente tem tabela para nomes masculinos e os nomes femininos. Vamos rolar. 1 e 4. 1 e 4. Saori. Esse é o nome dela, Saori. Igual da Saori Kido. Saori, quase que eu botei Kido aqui. Saori, vamos ver qual é a aparência dela, então. Todo o personagem sempre tem uma característica única dele, que é a aparência. Então a gente tem 3 e 4. Ela usa uma máscara. Olha aí. Não é que tá ficando parecido com o Cavaleiro do Zodíaco?
Mas vamos lá. Ela usa uma máscara, certo? Ainda vamos definir qual é que é dessa máscara. Vamos agora definir qual a técnica que ela usa de combate, certo? Afinal, ela é uma Ronin. Aí eu rolo uma técnica em comum. 5. Ela usa uma Kusarigama. Olha aí, essa arma é muito legal. O Kusarigama. A Kusarigama, como é que ela funciona? Ela tem combate mais 0. Só que se eu bloquear, eu vou explicar mais adiante, eu ganho mais 4. E ele tem 2 de bloqueio, certo? Agora vem a parte interessante para construir o histórico do meu personagem. Basicamente, deixa eu botar aqui assim. Basicamente vamos rolar nessas 4 tabelas, definir esses elementos e então nós vamos começar a costurar o nosso background. Então vamos lá, em primeiro lugar, definir a família. Qual a família? 5. Ela é de uma família de samurais, de um clã extinto, depois que perderam uma guerra por um outro clã. Então vamos lá, é uma família de samurais extintos. Então agora que abriu a oportunidade para a gente definir alguns clãs. Aqui eu já estou pedindo para eu definir 2 clãs. Aqui na ficha tem espaço para 4 clãs. Não recomendo que durante a tua história tenha mais do que 4 clãs, até para ser mais interessante. Mas dá para ter mais clãs. Eu vou agora já definir 2 clãs. O clã da minha família, que foi extinto. Eu sou a última sobrevivente desse clã. Então, provavelmente, para esse clã eu não vou precisar rolar característica, porque ele já foi extinto. Eu vou botar até a descrição. Extinto. E eu vou rolar para definir os nomes. Aqui é uma parte legal. Eu deu 5, 6. Ryu, ou seja, dragão. Ryu. 6 e 3. Hari, que é afiado. Ryu Hari. Então esse é o clã Ryu Hari, que é o dragão afiado. Quando tu joga esse jogo, tu pode definir que esse é o nome e dependendo, para criar uma certa identidade, para facilitar o teu jogo, tu pode apenas chamar de o clã do dragão, por exemplo, né? Então eu sei que o meu nome é Saori Ryu Hari, porque vocês sabem, só tem sobrenome se tu é de um clã nobre, certo? Então Saori Ryu Hari, esse é o nome dela, que ela é do clã Ryu Hari, que foi extinto porque foi derrotado por um outro clã na guerra. Vamos definir. Primeiro a gente define qual a característica desse clã. 2. É um clã menor. Vassalo de um clã maior. Então agora a gente vai definir esse clã maior. Então ele é um vassalo de... Agora vamos definir os nomes, né? Esse primeiro... Tá, deu Ryu de novo, certo? Uma coisa comum de acontecer num jogo desse é, às vezes, elementos aleatórios acabarem criando uma situação em que não é tão interessante. Então, não é errado tu rerolar. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou definir, então, outro nome. Deu 2 e 6. Então, é Kani, que é caranguejo. Kani. 6 e 4. Yama, que é montanha do caranguejo. Então o clã do caranguejo, vamos chamar assim, era um clã menor, vassalo de outro clã. E aqui entra uma coisa interessante do Ronin: deixar pontas soltas. Porque tu deixar pontas soltas assim é interessante para durante o jogo tu ir desenvolvendo mais. Eu posso simplesmente definir o clã agora.
ou eu posso deixar a ponta solta. Eu vou deixar propositalmente só para ilustrar isso. Então eu sei que esse meu clã inimigo, ele é vassalo de outro clã. Talvez até virou vassalo depois, a gente não sabe. Esse clã extinguiu a minha família em uma guerra. E agora vamos definir um pouco mais sobre o nosso passado. Agora a gente define qual o pesadelo, que é o pesadelo constante. É uma coisa, o pesadelo que a Saori tem toda noite. Deu 3 e 1. Na verdade é só um dado. Eu vou rolar de novo só para... Deu 2. Então, pesadelo constante. Uma sombra crescendo atrás de uma cama com alguém dormindo nela. Então esse é o meu pesadelo. Eu sonho com uma cama à noite e uma sombra crescendo atrás dela. E tem alguém dormindo. Certo? Então, sombra... quarto, vou botar. Então essa sombra num quarto, certo? Não sei ainda o que significa, vamos lá. Agora a gente define o que todo personagem tem, uma cicatriz. Todo Ronin tem uma cicatriz do seu passado. Então deu 4 e 2. Corte na mão. Ele tem um corte na mão. E agora a gente rola para ver o significado dessa cicatriz. O que quando o personagem olha para essa cicatriz, ele sente. 1. Vingança. Olha aí, esse é divertido. Vingança. Quem fez isso irá pagar pelo que fez. Então alguém fez um corte na minha mão e eu quero me vingar disso. Bom, é agora que a gente constrói então nosso passado. Essa é a parte que mostra essa característica única do Ronin, em que esse momento eu paro e eu vou tentar costurar essa história formando o meu histórico. Então vamos lá, vou seguir com vocês com o processo de criação disso. Bom, ela então usa uma máscara. Esse é um outro elemento que eu posso adicionar a isso, certo? Se eu uso uma máscara, talvez eu me esconda, ou talvez... Bom, vamos ver. Então a minha família foi extinta, eu sou a última sobrevivente. Esse clã, o Kaniyama, me quer morto, provavelmente me quer morto. Eu talvez seja o último da minha família ser importante para eles terem derrotado, alguma coisa assim. Uma sombra no quarto, um assassino, talvez. Um assassino... eu tenha visto alguém assassinar alguém no quarto, ou talvez na cama, quem esteja na cama sou eu mesmo, foi alguém que me atacou. Vamos lá, então eu tenho um corte na mão por conta disso. Eu uso uma kusarigama, alguém pode ter me cortado de qualquer arma, então eu também posso ter desenvolvido a técnica depois, né? Então vamos pensar, essa história pode ter acontecido a qualquer momento. Eu posso ter sido criança na época da guerra, ou posso ter lutado. Eu vou definir o seguinte. Essa guerra, então teve uma guerra e aqui parece que teve um assassinato, talvez. Ou deixa eu pensar. Talvez essa sombra, talvez eu era a pessoa no quarto. Isso, já sei, já tenho uma ideia. De repente o meu clã, então, durante essa guerra, a guerra foi uma guerra sangrenta, complexa, e eu era criança, talvez, e fui treinada para ser uma assassina. Isso. Talvez a minha tinha sido treinada para ser uma assassina, e assassinar é o que eu quero, vingança, né? Então, na verdade, pode ser algo mais... Não, então eu vou fazer o seguinte. Essa guerra foi ganha injustamente por causa que assassinaram. É isso.
A sombra no quarto foi porque foi quando assassinaram o meu pai ou minha mãe, meus pais estavam no quarto e foram assassinados, porque eles eram os líderes do clã Ryuhari. Ou ele era o daimyo, isso mesmo, ele era o daimyo então da região, e ele foi assassinado. E por causa do assassinato, a guerra começou. Isso. De repente o clã Kaniyama era vassalo deles. E com a morte do daimyo, talvez, e de repente a família se resumia a isso. A Saori era a última herdeira. E o que aconteceu? Eles assassinaram os meus pais e começaram uma guerra. Ou durante a guerra, isso, não faz mais sentido. Eles assassinaram... aconteceu a guerra por causa do assassinato e todos lutaram. Eu liderei, ainda jovem, talvez uns 15, 16 anos, liderei então os soldados nessa guerra, porque mataram o daimyo. Mas durante essa guerra foi extremamente injusta. O clã Kaniyama então foi extremamente injusto, usando táticas sujas, desonrosas, e acabou com o meu clã, e eu consegui sobreviver. E durante a guerra eu tive esse corte na mão por um dos samurais do clã Kaniyama. Talvez eu só relembre da armadura dele, de repente, na guerra. Isso. Então eu nem sei quem é. Tá vendo? Eu tô agora já deixando uma ponta solta propositalmente, né? Então eu tenho um inimigo que eu nem sei quem é, eu conheço pela armadura. Ou eu reconheço pelos olhos, certo? E vamos deixar então em aberto isso e torna a história mais interessante. Então tá aí, esse é o nosso passado. Então agora a gente tem um histórico bem elaborado, como podem ver. Na tentativa de encaixar essas peças, eu construí uma história bem elaborada, né? Então agora, a partir daí, a gente começa o jogo. A gente já começa com os atributos, a gente começa com 2 de compaixão e 2 de determinação. Esses 3 atributos, então, eles vão oscilando conforme o jogo vai andando, ganhando, perdendo. Basicamente, reputação faz com que as pessoas me reconheçam, saibam quem eu sou. Eu começo em 0 porque ninguém sabe quem eu sou. O meu personagem usa máscara justamente para tentar esconder a identidade. Talvez ela use uma máscara de samurai, acho que não. Talvez uma máscara ritualística mesmo. Ela usa uma máscara e um chapéu, um chapéu aqueles de palha, para se esconder. E ela anda por aí assim, escondida, para ninguém reconhecer o rosto dela. Então, a princípio, ninguém nem sabe quem é essa mulher de máscara que anda por aí. E tem algumas correntes, talvez. E com o tempo vai aumentando esse atributo, e isso vai fazendo os vilões aparecerem. Compaixão ajuda para poder cativar aliados. Determinação ajuda para uma série de coisas, incluindo dialogar, e também tu gasta determinação para rerolar dados, né? Então ele é um atributo bem importante. E no final, a soma de compaixão com determinação determina a tua honra. E aí, no final do jogo, tu sabe o que aconteceu com o teu personagem, se ele atingiu a redenção, se ele virou um miserável vivendo nas ruas e morreu de um jeito deprimente nas ruas, porque, né? Então, porque ele, afinal de contas, é um Ronin. E é isso aí. Então, esse é o personagem, né? Vamos então agora para a próxima parte, que é mostrar como o jogo funciona, certo? Bom,
O jogo é basicamente o seguinte, é uma jornada, certo? Então, o Ronin ele vai andando de cidade em cidade, né, sem um destino aparente. E por conta disso, então, o jogo se divide nas rotas e localidades. Então, tu sempre vai rolar em rotas para saber como foi a estrada onde tu está andando, se aconteceu alguma coisa na estrada enquanto tu estava indo para a próxima cidade, e depois tu rola na localidade para saber que tipo de cidade ou vilarejo que tu encontrou, certo? Então, é basicamente essas duas tabelas que tu vai ficar rolando e acontecendo coisas a partir dela, certo? Então, com o tempo, vocês vão vendo que vocês vão ganhando reputação e vai abrindo outras oportunidades, e aqui é oportunidades para encontrar o vilão. Explicar rapidamente o vilão. Nós temos três vilões, certo? Vocês vão encontrar vários inimigos no caminho, mas vilões é um tipo diferente de inimigo. São como se fossem os vilões, os mini-boss e o boss final, né? Então, basicamente, tu vai, durante o jogo, em algum momento, ganhando reputação, tu pode acabar encontrando vilão. Assim que tu encontrar aqui vilão, tu vai preencher o primeiro vilão e vai lutar com ele. Vencendo ele, tu segue a tua rota até encontrar o próximo vilão, que vai ser o vilão 2. Vencendo ele, segue até encontrar o vilão final. Derrotando o vilão final, o jogo acabou, certo? E essa é a história. Tu vai construindo toda a história e todos os detalhes e costurando todos a tua narrativa a partir dessa dinâmica, certo? Então vamos lá. Como eu disse, eu não vou fazer um gameplay preciso assim, eu vou apenas mostrar como é. Algumas rotas, às vezes nada acontece, significa que tu andando na estrada nada aconteceu, e às vezes tu vai ter um encontro na estrada, certo? E como eu disse, quando tiver mais reputação, tu vai começar a encontrar o vilão. Então, vamos mostrar como é um encontro na estrada. Existem vários tipos de encontro na estrada, certo? Aqui essa tabela continua aqui. Existe uma série de coisas que podem acontecer. Essa é a parte que simula um mestre trazendo algum elemento de história pro teu personagem, certo? Então, basicamente, a gente vai rolar e determinar o que aconteceu. Como eu disse, para ser algo mais rápido, eu não vou rolar, eu vou apenas determinar aqui. Imagina que a gente role e caia aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos supor que a gente tirou aqui 5 e 6, certo? Então a gente lê aqui. Você descobriu uma casa abandonada na beira da estrada, que, segundo rumores, seria mal assombrado. Se quiser investigar, role um dado. Se cair entre 6 e 3, você não encontrou nada no lugar. Se cair 2, você descobriu uma pessoa sem teto vivendo no lugar. E se cair 1, você realmente encontrou um fantasma, certo? Então eu estou andando na estrada, eu tenho que pensar no meu personagem, o que ele faria, certo? Então, normalmente essas escolhas, e tem muito dos encontros na estrada, são assim. Tu encontra alguma coisa, e pode até ser sobrenatural ou não. Existem yokais que tu pode encontrar, inclusive. Então ele tem elementos sobrenaturais, elementos de fantasia, certo? Mas eles são raros. Como pode ver, só se cair um que tu encontra um fantasma, assim como quase todos que tu pode encontrar yokai. Então, isso cria uma certa superstição, porque tu sempre acha, tu como jogador, sempre acha que pode ser algo sobrenatural. E pode não acontecer nada, certo? Então ele cria essa coisa interessante dentro da história. Que nem tu sabe se o sobrenatural existe ou não, certo? Então, basicamente, eu estava passando e encontrei essa casa fantasma. Eu posso determinar que meu personagem não dá bola para isso e segue adiante,
certo? Mas vamos supor que o meu personagem achou interessante, eu vou tentar ver. Eu só vou ir lá, que é o que aqui diz. Se eu quiser investigar, eu rolo um dado. Vamos ver o que acontece. 4. 4, então, não encontrou nada no lugar. Então eu entrei nessa casa, que dizem que tinha fantasma, e não tinha fantasma. Então, a partir de agora, até eu posso pensar, o meu personagem, será que isso existe mesmo? Nem sei. Certo? Então, agora, rolei então na rota, eu volto e rolo então uma localidade. Vamos ver, eu passei pela essa estrada, encontrei essa casa mal assombrada, fui olhar para ver qual é e não tinha nada. Então vamos lá, vamos chegar na próxima localidade. 5. Então, aqui diz, você chegou a uma cidade. Se você tiver reputação 5 ou mais, será abordado por 2 soldados. Então, eu tenho reputação 0, ninguém me conhece ainda. Bom, aí aqui diz, aqui você ganha 1 de reputação. Então, ao chegar na cidade, as pessoas já começam... Tu começa a ser falado, né? Começa a ser reconhecido por um, outro, certo? É uma cidade grande. Pode ver que se você for num porto, num vilarejo, numa aldeia, tu não ganha reputação. Quando tu vai em cidade grande, tu aumenta. E algumas outras coisas que podem acontecer, certo? Inclusive no combate, eu já explico. Porque se tu luta e deixa o cara vivo, ele sai pra lá falando sobre ti, então aumenta a tua reputação. Então a gente encontrou uma cidade e caiu 1 de reputação. Eu aumentei 1 de reputação e tive um encontro urbano. Encontro urbano, então, é essa tabela, uma tabela um pouco menor, que ela basicamente vai aumentar a tua chance de tu encontrar aliados, certo? Que são coisas que criam mais a narrativa do jogo, certo? Então, eu não vou rolar aqui, até porque ele pode cair aqui, onde não encontra quase aliados, certo? Eu vou simplesmente determinar aqui, eu vou pegar um diferente do que eu peguei na live. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó. Estava chovendo quando você chegou e acabou se abrigando em um estabelecimento cujo dono é um possível aliado. Então sempre quando puxa aqui, ó, possível aliado, a gente vai determinar um possível aliado. Então vamos dizer que foi isso. Então eu cheguei nessa cidade, estava chovendo, e aí eu entrei num estabelecimento que eu posso definir. Eu vou definir que é uma estalagem, talvez. Não, eu vou esperar para definir, ver como é que vai ser o aliado. Aí a gente define qual que é o estabelecimento. Então, aliados. Para determinar um aliado, a primeira coisa que a gente faz é determinar a ocupação dele, certo? Então, vamos lá, vamos determinar a ocupação dele, que é o papel dele na história e a interação com o nosso personagem. Deu 3, ele é um combatente. O que significa o combatente? Caso se torne um aliado, quando encontrar um vilão, este aliado aparecerá e lutar antes de você. Se vencer o vilão, ele irá abandonar e seguir sua própria trilha. Então, esse personagem ele é um combatente, certo? E agora a gente determina o resto das informações dele. A gente, durante o jogo, às vezes a gente não quer rolar aqui, a gente tem já um kit pronto aqui, de aliado. Mas é mais legal determinar assim. Então, em primeiro lugar, vamos determinar se ele é homem ou mulher. Ele é um homem. Vamos determinar o nome dele. Então, deu 13 e 4. 3 e 4 é o Takashi. A aparência dele. 4 e 1. Ele é careca. Takashi é careca e é combatente, certo? Como ele é combatente, a gente também define a técnica dele. A gente rola uma técnica em comum. 6, Bojutsu.
Ele usa o bastão. Certo? Então, o estabelecimento dele, então, de repente, Takashi, ele é um... Não, se ele fosse um mestre, seria outra coisa. De repente, então... ele pode ser qualquer coisa, na verdade pode ser dono de um bar, né? Então, de repente é um bar, estava chovendo, e eu decidi me abrigar nesse bar. E o dono do bar é um careca chamado Takashi, que de repente até eu reconheço que ele deve ser lutador, talvez ele tenha um bastão, ou não, nem sei que ele é combatente. Ele está ali, é o dono do bar, então. Bom, e aí quando a gente encontra um personagem qualquer, seja um inimigo, vilão, o possível aliado, a gente pode fazer as interações. É aqui que o jogo mesmo acontece, a parte mais de interação, né, de personagem acontece. Então tu pensa, como é que eu vou interagir com uma inteligência artificial, né, do jogo, né, a mecânica do jogo. E aqui que funciona, é a regra de interação. Então como é que funciona? Durante a história tu sempre vai encontrar um aliado, alguém que já é teu aliado, tu se tornou teu aliado, porque tu começa sem aliados, obviamente. Um possível aliado, que é o Takashi é um possível aliado. Um inimigo, alguém que queira lutar contigo, chegou de maneira hostil. Ou um vilão, que é esse inimigo especial em que está provavelmente ligado ao teu personagem e que tu tem que, de alguma forma, enfrentar. E desses quatro, então, tu tem 4 tipos de interações. Diálogo, tu pode dialogar com qualquer um desses tipos. Tu sempre vai poder dialogar. Que é uma coisa que a gente vai tentar agora com o Takashi. Tu pode cativar um possível aliado, certo? Que é transformar um possível aliado num aliado, certo? Tu pode intimidar um inimigo para ele ir embora e tu não precisar lutar com ele, né? Seja convencendo ele para ele não lutar contigo, ou mesmo amedrontando ele. E tu pode lutar, certo? Com um inimigo ou um vilão. Bom, aqui eu vou mostrar... E explicando por cima, todas essas interações tu sempre vai rolar 2 dados, certo? Os 2 dados. O branco sempre vai representar o teu personagem. E o preto sempre vai representar qualquer outro personagem. Um possível aliado, um inimigo, um vilão, qualquer outro personagem que tu encontrar, certo? Então é basicamente com essa rolagem que tu vai determinar o que acontece. Se tu consegue ou não a tua ação. Então tu sempre vai ver se o teu dado precisa ser maior do que o preto. O branco precisa ser maior que o preto para te conseguir. Então, para ajudar nisso, tu tem alguns atributos, dependendo das ações, vão influenciar. Então, por exemplo, se tu quiser dialogar, tu soma ao dado branco a tua determinação. Para cativar, tu soma a tua compaixão. Para intimidar, tu soma a tua reputação. Para lutar, tu soma os teus bônus de combate, que eu já vou explicar quando a gente chegar nisso. Então agora eu vou tentar dialogar com o Takashi ali no bar, tá chovendo, e até para eu saber alguma coisa ali. Então a primeira coisa que eu vou tentar é uma interação com ele, certo? Aqui deu o mesmo número, não aconteceria nada, mas como eu tenho mais determinação 2, eu somo, deu 6, eu ganhei. Eu consegui tirar uma informação dele com diálogo. Com diálogo, quando tu vence um diálogo, tu descobre uma informação do passado desse personagem, certo? Tu descobre alguma coisa sobre ele, e se ele se tornar teu aliado ou se ele for um vilão, tu pode tentar fazer um diálogo novamente para descobrir o esqueleto do armário dele, certo? Então é isso que o diálogo faz. Se tu falhar, tu não pode tentar de novo até que passe um tempo, seja porque tu abandonou esse personagem, daqui a pouco esse possível aliado, daqui a pouco tu foi lá, encontrou ele de novo em algum momento, que tem regra para isso, e tu pode tentar novamente um diálogo para conseguir descobrir. Ou, se tu falhar no diálogo, tu pode tentar uma outra ação, independente se tu consegue ou não,
se tu fizer isso, tu pode tentar um diálogo de novo, certo? Então o que acontece? Eu vou conversar com o Takashi, eu consegui e descobrir uma informação do passado dele. Vamos ver o que é. 4. Você percebe que apesar de fazer o que faz, ele tem um certo ódio de sua condição. Combina bastante com o que a gente estava falando. Então ele é o dono de um bar e percebe-se conversando que ele não quer ficar lá. Ele não gosta de cuidar do bar, certo? Ele quer fazer alguma coisa a mais e de repente o meu personagem nessa conversa até percebe que ele quer lutar com alguém, ele tem algum inimigo, certo? Então agora a gente vai tentar cativar ele, tá? Então, para cativar, como eu falei, é a mesma coisa, só que tu soma a tua compaixão. Consegui, né? Bem folgado. Lembrando que se eu não tivesse conseguido, por exemplo, aqui mais 2, 4, não consegui, eu poderia gastar um ponto de determinação. Isso sempre pode, gastar um ponto de determinação para rerolar um dado. Então aqui eu, nesse caso, eu poderia gastar uma determinação para rolar esse aqui, e aí eu ganharia, porque esse aqui soma com aquele. Mas eu consegui, sem precisar gastar. Então eu consegui convencer o Takashi a ser meu aliado, certo? Então conversando, a gente teve uma conversa e ele ficou bem próximo de mim. Como eu fiz uma rolagem, agora eu posso fazer uma outra. Como ele virou meu aliado, eu posso tentar descobrir o esqueleto do armário, certo? Então é um diálogo também, eu tenho que vencer esse diálogo. Isso aqui, mais 2. Lembrando que quando tu consegue um aliado, tu também ganha um de compaixão, certo? Então, aqui eu tenho 3 mais 3, 6, e contra 3 consegui um diálogo. Eu vou descobrir qual é o segredo, o esqueleto do armário dele. 5. Ele foi vítima de uma tragédia parecida com a sua. Bom, a minha tragédia foi que assassinaram minha família inteira. De repente, a família dele também foi assassinada pelo clã Kanihari. E ele odeia eles também. Então ele tem exatamente o mesmo motivação que o meu personagem. E de repente a cidade dele, e com isso eu descubro que o clã Kanihari saiu matando mais gente ainda, certo? A serviço de um outro clã que a gente ainda não determinou. Então o Kanihari saiu matando, e ele também odeia esses caras, porque eles mataram a família dele. Então com isso a gente vai construindo essa história, certo? E finalmente, agora vamos imaginar que a gente já andou mais um pouco, rolando os dados, vai encontrando gente, vai encontrando lugares no meio do caminho, e a gente está com 4 de reputação, e a gente então, eu estou acelerando para a gente, e a gente foi numa rota e caiu aqui. 5. Se tiver a reputação 4 ou mais, um vilão te encontrou. Então eu tenho 4, um vilão me encontrou. O que acontece quando tu encontra um vilão? Quando tu encontra um vilão, só um pouquinho. Aqui. Quando tu encontra um vilão, tu determina então, primeira coisa, tu encontra sempre o vilão na rota. Então é o vilão que te encontrou no meio do caminho, e tu determina qual lugar onde ele te encontrou. Então tu rola no local exótico aqui. Deu 1 e 4. Então foi numa estrada deserta ao nascer do sol. Então eu estava andando numa estrada deserta ao nascer do sol. Mas só para ilustrar eu vou mostrar outras possibilidades aqui, ó. Numa floresta de cerejeira no final da tarde. Ou numa grande ponte de madeira ao nascer do sol. Vamos pegar esse último, né? A gente estava então atravessando uma grande ponte de madeira, aquelas largas, e no final da tarde, o céu amarelado, assim, alaranjado, e lá no outro lado da ponte eu encontro este vilão. E o que acontece? Esse vilão, se fosse um vilão final, rolava aqui, um vilão anterior eu rolo aqui.
Então eu rolo para determinar as informações desse vilão final. Desse vilão. 4. Então, este vilão é um mercenário contratado pelo vilão final. Você ainda não sabe quem é este vilão final, mas já sabe seu nome e que ele te quer morto. Então, por causa que a minha reputação aumentou, de repente, então o clã Kaniyama soube que podia ser eu, e esse vilão final me mandou e mandou esse mercenário, é mercenário, certo? Contratado, vir me matar. Só que, lembra da regra do combatente? O combatente vai enfrentar esse vilão. Eu vou chegar, de repente eles já estão lutando. Eu posso determinar que ele estava comigo também na estrada quando a gente encontrou o vilão e ele decidiu lutar antes. Mas eu acho interessante fazer assim. Eu cheguei, então nessa ponte de madeira no final da tarde, e eu encontro o Takashi, então, com seu bastão, enfrentando esse vilão. Vamos então determinar quem é o vilão primeiro. Vamos ver se é homem ou mulher. É homem. Vamos ver o nome dele. O nome dele é Haruto. Haruto. A aparência dele 1 e 1. Deu 4 e 3. Cabelo errado. Cabelo bagunçado. E 4 e 5. Sobrancelhas acentuadas. Então ele tem cabelo bagunçado, sobrancelhas. Vamos escrever o resto. Vamos definir agora então a técnica dele. 3. Ele usa uma Naginata. Naginata. Mais 2. Então ele é um mercenário então do vilão final. Eu já sei o nome do vilão final, certo? Primeiro vamos determinar então. É uma mulher, o vilão final. E o nome dela é 6 e 5, que é Hana. E eu vou definir que é do clã Kanihari. E eu digo mais. Haruto então, ele é um guarda a serviço do clã Kanihari. E foi o guarda que assassinou a família do Takashi. Certo? Por isso o Takashi está lá, para querer se vingar. Então ele é basicamente o vilão final do Takashi. Que é isso que acontece com o combatente. Porque ele vai enfrentar o próximo vilão e ele vai ajudar bastante nisso. Muito provavelmente ele morra, que ele tem uma desvantagem, mas ele vai ajudar bastante para a gente poder enfrentar ele. Então eu sei que o vilão final é a Hana Kanihari, que de repente era ela atrás daquela máscara. E era aquela pessoa que cortou a minha mão. E aquela pessoa que mandou matar meus pais. Então esse vilão, esse mercenário, então tá amando dela e foi quem matou a família do Takashi, e o Takashi está lá para se vingar. Então, o Takashi, diferente de ti, quando é um combatente, ele só luta, tu não escolhe as interações diferentes. E aqui eu vou mostrar como é um combate, certo? Como eu disse, o combate é da mesma forma, tu e o outro. No caso, eu vou rolar para o Takashi, então o Takashi e o Haruto, certo? E em cada dado eu vou somar o bônus de combate. Da Naginata é mais 5, certo? Do Bojutsu, né, do bastão, é mais 4 contra espadas. Naginata não é uma espada, apesar de que a gente pode dialogar, mas não é esse o caso a vantagem do Bo. Então ele tem mais 0. Então o Takashi tem mais 0 para atacar e o Haruto tem mais 2. E o Takashi tem 2 de bloqueio. Eu vou explicar agora como funciona o bloqueio. 2 de bloqueio e 2 de bloqueio aqui. Só que os aliados sempre tem 1 a menos. Eu vou deixar aqui para ficar mais fácil. O que é o bloqueio? O combate
ele é basicamente, como eu falei, o dado. Se der um empate, um ataque neutralizou o outro. Mas se um lado ganhar, ganhou o combate. Duelo é assim mesmo. Ganhou. Rolou o dado. Não tem tentar... Não. Quem ganhar, matou o outro. Só que existem os bloqueios. Os bloqueios são os valores que tu gasta para evitar perder. Então, basicamente, vamos lá. O preto tem mais 2 e o branco tem mais 0, que é o Takashi. Bom, lembrando que eu posso gastar determinação para influenciar nas rolagens de outros, porque eu sempre gasto para rolar novamente um dado qualquer, certo? Mas eu não vou gastar minha determinação nisso. E especialmente porque eu vou ter que gastar esse aqui, vai ter que dar nem isso. Nem adianta. Eu teria que gastar os dois para rolar tudo de novo. Não vou fazer isso. Então, o Takashi, isso aqui mais 0, isso aqui mais 2. O Haruto, então, acertou com a Naginata no Takashi, mas ele tinha um de bloqueio, gastou um de bloqueio dele, ele não pode mais bloquear, conseguiu bloquear com o bastão, não dá mais para bloquear, segue lutando. Ó, mais 2, 4, ó, o Takashi deu com o bastão, acertou o Haruto. Haruto tinha um de bloqueio. Haruto, então, mais 2, deu 5 contra 3. Haruto, então, acaba de matar, porque é isso que acontece. Aliado, quando perde, morre. Então, Takashi está morto. Eu olhando, atravessando a ponte, e eu olho o Takashi lutando com o Haruto, e o Haruto, então, assassinando. Com uma Naginata, eu imagino até ele empalando o Takashi ali. Lembrando que é um jogo narrativo, então eu posso adicionar o que eu quiser aqui. Eu posso imaginar, então, que eu vejo isso, e o Haruto olha para mim e diz... E reafirma que ele está a serviço da Hana e que está limpando o trabalho mal feito deles, terminando o trabalho que tinha sido começado. E aí então eu enfrento, né, da mesma forma. Meu personagem tem 2 de bloqueio, tem mais 0, mas se eu bloquear eu ganho mais 4, que é uma Kusarigama. E a gente vai vendo e vai determinando. Se eu mato ele, se eu ganho dele, vamos supor, eu determino se eu nocauteio ele ou se eu mato ele. Sempre inimigos também, eu encontro um samurai no meio da rua, um guarda no meio da rua, eu luto com ele. Eu sempre, quando eu venço, eu determino se eu mato ou nocauteio. Se eu decidir matar, eu perco um de compaixão. Se eu decidir apenas nocautear ele, eu ganho um de reputação, porque ele fica vivo e ele vai falar de mim em outros lugares. Que reputação alta, como eu disse, vem mais vilões, não necessariamente é bom. E é basicamente isso. Tu vai construindo a história, e muitas dessas escolhas não são escolhas mecânicas. Como pode ver, muitas das escolhas vão ser puramente narrativas, né? Baixar um de compaixão e ganhar um de reputação, dependendo do caso, tu vai determinar. Como eu disse, às vezes tu vai encontrar um momento que eu quero ver qual é que é isso, mas não, meu personagem não faria isso. E tu pode sem sofrer uma penalidade por isso, porque afinal de contas é um jogo narrativo, né? E é isso aí. Basicamente esse é o jogo do Ronin. Tu vai construindo então a história, vai criando cada vez mais personagens e vai sendo interessante. Como eu disse, eu acabei não fazendo, eu poderia conversar, dialogar com o Haruto, né? Podem imaginar como poderia sair, eu poderia descobrir alguma coisa sobre ele, e isso vai construindo mais ainda a história, vai dando mais identidade para os personagens, especialmente para vilões, que é uma característica que eu sempre quis trazer nesse jogo. E é isso, gente. O vídeo ficou longo, mas é para mostrar todas essas
pontos importantes do jogo. E é isso aí, pessoal. Esse foi então o gameplay por cima do Ronin, para mostrar como funciona a dinâmica do jogo. Lembrem-se que o jogo está em financiamento coletivo. Se tu não está participando, vá lá, aproveita agora. Esse vídeo vai se autodestruir assim que o financiamento acabar. Mas aproveita, e se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, que a gente vai postar mais coisas. Inclusive, quando o livro chegar, a gente vai fazer um gameplay bonitão com o livro legal aqui. É isso aí, pessoal. Valeu!